Oi pessoal, no vídeo de hoje nós veremos como é que a gente consegue fazer um efeito aqui buscando uma imagem JPG para transformá-la num traçado Grease Pencil. E a gente pode usar tanto o módulo de desenho para fazer isso manualmente ou um modo direto aqui que eu vou demonstrar a vocês. Bem, para começar eu vou excluir o cubo e nós vamos precisar de uma imagem. Vocês podem entrar aqui na internet, pesquisarem um clipart aqui, de preferência com duas cores, para poder vocês irem treinando. Eu tenho uma estrela aqui que eu baixei. Essa estrela aqui, ó, ela é com contorno só escuro e um preenchimento em tom branco. É na condição JPG, tá pessoal? E entrando no Blender, nós vamos utilizar aquela imagem como uma referência para o que nós vamos fazer aqui. Para isso eu sugiro a vocês que vocês usem uma vista em modo ortográfico, que é o modo plano, vai trabalhar em dois eixos apenas. Então eu sugiro usar aqui a vista frontal, clicando no "-y", e com a vista frontal vocês vão buscar aquela imagem. Vocês podem abrir a pasta onde se encontra a imagem, selecionar a imagem, pressionar o botão esquerdo e arrastar, colocando o cursor do mouse bem no centro da área. Ele traz essa imagem aqui, e essa imagem vai vir na outline com o nome de um objeto vazio e um símbolo de uma imagem. Para poder a gente não mexer nessa imagem durante o processo de referência, nós vamos travá-la. Como é que a gente trava? A gente clica aqui nessa setinha, tá vendo? Se por acaso o seu Blender ou a sua versão não tiver aparecendo essa setinha, vocês clicam aqui no filtro e habilitam ela usando essa opção aqui, ó. Aí ela vai aparecer aqui na outline. Então, com o objeto desabilitado, o que eu tentar fazer sobre a imagem aqui, eu não vou conseguir movê-la mais. Mas eu preciso utilizá-la num formato opaco para eu poder usar como referência. Com a imagem selecionada aqui pela outline, vocês vão vir aqui no ícone que representa a imagem, ó, que é o Object Data Property. Aqui vocês vão ter a opção Opacity. Habilitem para poder fazer a função de opacidade e diminua a intensidade dela para que ela fique apenas como uma imagem bem opaca para a gente traçar sobre ela. Eu preciso entrar no modo de desenho. Se vocês vierem aqui, mesmo com a imagem selecionada, ó, nós não vamos ter o módulo de desenho aparecendo. Então nós vamos ter que criar ou adicionar um objeto para isso. A gente vem em Add, vamos aqui no Grease Pencil e nós vamos usar um objeto Blank. Clicamos nele. Se vocês olharem para a outline, vai aparecer já o objeto G-Pencil para a gente começar a fazer o traçado. Agora eu posso vir aqui no modo, vocês vão ver que existe o Draw Mod. E eu vou começar a partir desse objeto que eu adicionei. Então, só para melhorar aqui o nosso visual em relação à área, como eu não estou usando o módulo 2D Animation diretamente, eu poderia, na visão sólida, habilitar essa opção chamada Shading, selecionar Viewport e aqui no Color Picker, intensificar para ter um fundo branco para a gente ter uma visão aí da imagem. Agora nós vamos entrar no modo Draw Mod. A gente aqui vai poder utilizar qualquer ferramenta para poder traçar aqui justamente o perfil do nosso objeto e transformar esse objeto JPG numa imagem em Grease Pencil. E uma ferramenta aqui que eu aconselho é a ferramenta de arco. Ela ajuda bastante o procedimento, vocês vão entender por quê. Vou selecionar ela, agora eu vou definir o traçado que eu quero. Como eu quero que o traçado seja num tom escuro, o próprio Blender, quando vocês entram na área, já vai disponibilizar um material com a tonalidade em preto. Se vocês quiserem criar outros materiais, é só vir aqui em materiais e adicionar novos materiais, onde vocês podem dar função de traço e função de preenchimento. Esse material só está habilitado a função de traço. Então o que eu fizer aqui, vai aparecer somente o traço. Eu vou definir aqui qual é o raio desse arco que eu quero. Vou utilizar um raio de 80 para fazer um traço grosso. E vou dar a força total para ele fazer uma linha bem tensa. Agora, o arco a gente clica com o botão esquerdo, arrastamos até esse ponto aqui e repare que ele vai gerar um pontinho azul. Esse pontinho azul, a gente vê que o mouse se transforma numa mão, pressionamos com o botão esquerdo sobre ele e vamos fazendo o ajuste aqui no traçado. Para continuar, eu não vou dar o Enter, eu vou usar a tecla E, ele vai fazer a extrusão. Vou jogar aqui em cima, ele cria outro traço, vamos ajustar, vamos usar o E de extrusão, clicamos com o botão esquerdo,
vamos movimentar o pontinho azul para poder ajustar. É de extrusão, movimentamos o botão azul, é de extrusão. Veja como o traçado vai ficando bem próximo à nossa linha da estrela. É de extrusão, movimentamos o traçado azul. Cuidado para vocês não errarem, senão tem que fazer tudo novamente. É de extrusão, seleciona a setinha azul, ajusta. É de extrusão, novamente selecionamos a linha azul. É de extrusão, selecionamos a linha azul. É de extrusão, colocamos aqui em cima, selecionamos a linha azul. E temos aqui, ó, o perfil da nossa estrela. Para poder fixar o traçado, usamos o Enter ou então clicamos o botão do meio do mouse. Eu posso usar ainda a ferramenta arco. Então eu seleciono o primeiro ponto, pressiono o botão esquerdo e arrasto para o segundo ponto. A boca está para cima, então a gente usa o ponto azul para poder, ó, fazer a distorção do desenho da boca. A gente pode selecionar os pontinhos amarelos para ajustar melhor. E com o ponto azul a gente pode, ó, fazendo as alterações devidas. Eu vou precisar usar a ferramenta de círculo. Só que eu vou precisar criar um material. Então eu vou dar o Enter aqui para fixar o traçado. Vamos criar um material novo aqui. Vamos clicar no sinal de mais, New, para ele gerar o material. Vamos colocar preenchimento escuro. E como eu quero preenchimento, eu vou desabilitar a função Stroke, que eu não quero traço, e vou usar a função fio. Então, quando eu selecionar esse material, ele só vai gerar preenchimento. Então, usando o círculo, ó, eu posso selecionar para traçar um olho. Para poder fixar, eu uso o Enter. Vou traçar o segundo olho. Para poder fixar, o Enter. Se eu quiser, pessoal, depois movimentar esses traçados, eu posso entrar no modo Edit Mode. Por exemplo, eu quero selecionar esse olho. Se eu usar a tecla G, que é o Grab, que vai me permitir arrastar, eu posso deslocar, ó, o desenho que eu fiz para qualquer ponto e fazer com que ele fique no local exato onde eu queira o traçado. Eu seleciono toda a boca, uso a tecla G e arrasto, ó, um pouquinho mais para baixo. E aqui eu vou ajustando pelo modo de edição. Posso também, se quiser, usar o recurso de escultura, onde eu posso escolher o pincel. Nesse exemplo eu posso usar o Push e eu posso aumentar ou diminuir o raio, vindo aqui em Radius, usando o botão direito, ou então usando a tecla F, ó, eu aumento ou diminuo o raio. Aqui eu posso pressionar e percebam que eu altero o traçado pelo modo de escultura. Vou ajustando. Se vocês quiserem ver mais perto, aproximam e vão dando, ó, uma curvatura mais legal aqui na boca, até ficar num ponto certinho que vocês desejem, tá? Então, depois de feito isso, eu já tenho o meu traçado pronto. Se eu quiser dar para o objeto um preenchimento, eu volto no modo Draw. E como eu estou usando o material Black, e ele só me permite ter o traço, eu posso ativar o fio. Veja que ele está usando o Base Color do fio num formato alfa. Eu vou aumentar para ele dar uma intensidade, vou deixar nessa intensidade de cinza e posso selecionar para gerar um material intenso, tá, pessoal? E tenho aqui a minha estrela colorizada a partir de uma imagem JPG. Se notarem, aproximando, veja que ela é uma imagem pixelada, tá vendo aqui? Ela vai perdendo a qualidade no momento que a gente aproxima a imagem. A imagem em formato Grease Pencil é uma imagem vetorial. Então, por mais que você aproxime a imagem, ó, ele vai manter a qualidade do traçado na medida que vocês dão o zoom. Por isso que é interessante a gente vetorizar a imagem JPG para que a gente tenha uma qualidade melhor no objeto. Então, essa é uma das formas, como eu expliquei a vocês, de vocês usarem o módulo de desenho. Mas eu queria explicar a vocês que existe um outro método bem mais prático do que tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos voltar para o Object Mode ou vamos zerar aqui a nossa interface. Voltando então do passo zero, nós vamos selecionar o cubo, vamos excluí-lo, vamos usar uma imagem aqui com a visão ortográfica, e nesse processo nós vamos voltar aqui, ó, com o diretório onde está a nossa imagem. Então nós vamos selecionar, arrastá-la e colocá-la aqui bem no centro. Aproveitando a imagem, nós vamos vir aqui, usar o botão direito do mouse. Vocês vão ver, ó, que existe um Trace Image to Grease Pencil. Então a gente pode selecionar essa opção
Ele vai abrir essa janelinha, não se preocupe, é só dar OK. E ele já gera um traçado de forma automática. Com o traçado então gerado já para o modo Grease Pencil, nós vamos vir aqui, selecionar o objeto que é a imagem original, está aqui no formato Empty, e vamos ocultá-la, ou podemos também excluir se quiser. Vai ficar somente o traçado que foi convertido aqui para o Grease Pencil. Nós vamos selecionar o Grease Pencil, e para poder fazer um fundo com um plano suave, usando o modo sólido, nós vamos ativar Viewport, o Color Picker, e vamos intensificar um pouco mais para a gente poder ver o traçado. Notem que agora o objeto de Pencil possui, se vocês clicarem em materiais, um material Stroke e um material Hold Out. Para poder a gente alterar a colorização desse material, nós vamos entrar no modo Draw. Nós vamos então selecionar o material Hold Out e vocês vão ver que ele está com ativação Hold Out tanto no Stroke como no Fill. Nós vamos desabilitar ambos. Veja que o preenchimento vai ficar com o tom todo escuro, mas nós vamos alterar esse parâmetro daqui para uma cor qualquer de preenchimento aí junto ao Hold Out. E vamos ter a estrela na cor que nós desejarmos. E aqui, se sairmos da visão 2D, clicando na câmera, a gente pode movimentar o objeto à vontade para ter um visual 3D do nosso traçado aqui 2D. E bem fácil de fazer esse tipo de transformação de JPG para um traço vetorial. Fica a ideia, bom proveito e vão experimentando aí as ferramentas.